O santo do dia 13 de abril. Hoje vamos contar a história de vida de Santa Margarida e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de abril. Santa Margarida nasceu numa família nobre por volta do ano de 1287, no século XIII, em Urbino, na Itália. Cega de nascença e com uma deformação física, seus pais tinham vergonha de apresentá-la ao mundo. Então, ela viveu cerca de 5 anos no escondimento dentro de uma cela, aonde foi educada com princípios cristãos. Em 1292, no século XIII, os pais de Margarida ficam sabendo que na pequena Cita de Castelo morreu um franciscano com fama de ser santo, o frade Tiago de Quistas de Castelo, que foi sepultado na igreja de São Francisco, acreditando que a pequena Margarida seria curada. E levaram até lá e ficaram esperando o milagre acontecer. Alcidere conta que não houve a cura, eles abandonaram junto ao túmulo. A menina ficou pelas ruas mendigando, vivendo com a ajuda da solidariedade do povo, até que foi acolhida numa pequena comunidade de freiras. Margarida, desde pequena, já tinha devoção ao Senhor e buscava uma vida austera e de mortificação, que causou nas monjas um desconforto. Com o tempo, ela foi mandada embora. Margarida volta para as ruas e é acolhida por um casal de cristãos, Grígia e Veturino, que já tinham 2 filhos, mas compadeceram-se da situação dela e levaram para morar com eles. Ela vivia em um pequeno cômodo da casa, aonde fazia suas práticas de oração, modificações e jejum. Dotada de dons espirituais, Margarida ajudou a dar uma educação cristã aos filhos do casal e ainda ajudava em obras de caridade. Visitava prisioneiros e enfermos. Ela frequentava a igreja da caridade dos frades pregadores e fazia parte dos membros dos leigos da ordem da penitência de São Domingos. A deficiência de Margarida e toda a rejeição que ela sofreu não a impediu de levar uma vida virtuosa e de oração constante. Meditava sobre a vida de Cristo e por isso buscava conforme a seus sofrimentos ao dele. Tão intensa foi a sua busca que ela morreu em 13 de abril de 1320, no século XIV, com 33 anos, assim como seu amado Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que sofreu muito, mas nunca deixou de acreditar que o Senhor cuidava dela. Seus traumas e feridas se transformaram em amor e caridade pelo próximo. Não era preciso que Margarida visse, porque as almas delas enxergavam o necessário, o amor incondicional que o Senhor tinha por ela. Ao observar a vida de Santa Margarida, é um convite a refletir sobre como os nossos colocamos diante da vontade de Deus. Será que quando pedimos coisas a Deus, Ele não realiza? Nos conformamos? Conhece a vida de Santa Margarida? É uma oportunidade para aprender a se conformar com a vontade de Deus. Muitas vezes, Ele tem coisas maiores para nós. Se o milagre que pedimos não acontece, é porque o Senhor sabe que é melhor para nós. A vontade dele precisa prevalecer. Em 24 de abril de 2021, no século XXI, o Papa Francisco usou o procedimento denominando-se a canonização equivalente para a canonização de Santa Margarida de Cita em Castelo. O Senhor nos ensina a Santa Margarida a buscar a sua vontade, que meus desejos estejam em conformidade
com os seus e que todas as minhas feridas sejam tocadas pelo seu amor. Dai-me a graça de enxergar com os olhos da alma outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de abril. Memória de São Martinho I, Papa e mártir que condenou a heresia do monoteísmo no Sínodo de Latrão no ano de 656. Foi martirizado no século VII, no ano de 666. O beato Serafim Mangazzoni, presbítero da diocese de Como, na Lombardia, na Itália, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1822. Santos mártires: Carpus, bispo de Tiátira, Palpino, diácono, Agontiânia, irmã de Palpino, e muitos outros que, pela confissão de fé, receberam a coroa do martírio por defenderem a Santa Amada Igreja Católica e por defender o amor que tem por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi martirizado no século II, no ano de 150, pela ordem do Império Romano. Santo Urso, bispo na Itália, faleceu de morte natural no século V, no ano de 425. Santo Hermotiro, mártir no século VI, no ano de 586, pela perseguição muçulmana. A beata Ida, viúva que se notabilizou pela liberdade para com os pobres e pelo zelo pela decoro da casa de Deus. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1113. São Cordoco, presbítero eremita, que faleceu no século XII, no ano de 1124. A beata Ida, virgem, que sofreu muitos maus tratos do pai antes de entrar na vida religiosa, e pela austeridade da sua vida, imitou-se o seu corpo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 290. O beato Albertino, eremita, prior de uma comunidade de eremitas na Umbria, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1294. O beatos Francisco Burcamo e Milo Gerardi, presbítero e mártires, que, regressando-se no colégio dos ingleses do reino de sua pátria para exercer clandestinamente o ministério sacerdotal da força e submetidos a outros cruéis suplícios na Inglaterra, foram martirizados no século XVI, no ano de 1590, pela Revolução Protestante e pela Rainha Isabel. Beatos João Lofudix e Eduardo Kranskis, presbíteros e martirizados no reinado de Carlos I, também na Inglaterra, no século XVII, no ano de 1642, pela Revolução Protestante e pelo rei Carlos I. O beato Escubilho, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que ensinou incansavelmente as crianças e deu ajuda aos pobres, esperança aos escravos no Oceano Índico. Faleceu no século XIX, no ano de 1867, de morte natural. São Sabas Hagre, presbítero e mártir durante a perseguição mexicana. Morreu por Cristo e pelo amor à Igreja Católica no século XX, no ano de 1927. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 13 de abril, dia que a Igreja Católica celebra a memória de Santa Margarina, cega, abandonada pelos pais e tornou-se religiosa.